O novo secretário estadual de Agricultura, Ronaldo Lessa, é o convidado do Ricardo Mota entrevista desta semana. Qual a semente que ele planta agora? Para 2020 ou, quem sabe, para 2022? Eu falo 2020 porque o secretário Ronaldo Lessa sempre é um nome lembrado para a Prefeitura de Maceió, onde fez, vou ressaltar aqui, um ótimo trabalho. Você pensa nessa possibilidade? Ou assim, se cair do céu eu vou? Penso. Eu penso porque foi de todos os cargos que eu já ocupei, o que mais me gratificou foi ser prefeito. E eu acho que foi onde você saiu melhor no executivo. Foi do prefeito. Quer dizer, então eu talvez o entusiasmo ali tenha ajudado. A resposta mais imediata é muito difícil, porque, como eu falei, a situação dos municípios no Brasil precisava de uma reforma tributária, entendeu? O Brasil é injusto com seus cidadãos em termos da cobrança de imposto e tudo isso. Então, e isso cai muito no município, isso pesa muito. Mas realmente foi a coisa que eu mais gostei. Então, isso não é uma coisa do outro mundo, por exemplo, para mim. A semente que eu plantaria é a semente do renovar, do aprender, da humildade, de alguém que apesar de passar por tudo que passei, a gente chega à conclusão de que ninguém sabe nada. A gente tem a vida... Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Uhum. E eu quero sabe, com o acúmulo que tenho, mas com as experiências novas que estão surgindo... Você acha que seria melhor prefeito hoje do que foi? Primeira vez? A realidade é muito diferente, mas com certeza a gente tem uma visão hoje da vida mais vamos dizer assim... com muito mais aprendizado. Agora, você vai pegar uma cidade que eu peguei com 600 mil habitantes, o Rui tem hoje 1 milhão. E 100 mil. Mas... Olha que coisa. Quer dizer, então, evidentemente que os recursos não cresceram na mesma proporção. E isso, quando querem bater, eu defendo, e como defendi outros prefeitos, porque o Brasil, enquanto você tem... Eu fui da França, na Alemanha, quando era vereador, e ver os planos dele, como era. Porque e a Itália, a população do país, alguns já está até reduzindo. Né? Eles têm até atraído imigrantes para isso, apesar de que agora, nos últimos anos, isso virou o contrário, né? Uma reação contra a imigração. Mas na Europa precisava disso, como o Canadá está atraindo, por exemplo, brasileiro. E em alguns outros países do mundo, Portugal, etc. Pois bem, porque há uma possibilidade de planejamento. E Maceió, como outras cidades, ela cresce exponencialmente. E o êxodo rural, uma série de outras coisas. Esse crescimento se dá principalmente na linha de pobreza, né? Por exemplo, nós somos o segundo ou terceiro estado mais pobre do Brasil. Segundo, né? A dependência como é... Do SUS é quase total. Mais de 90% da população. Quer dizer, então, você tem problemas enormes. Agora, tem soluções. Nós temos a terceira maior densidade demográfica do país. Só perdemos para Rio e São Paulo. E a Maceió concentra quase hoje 1/3 do estado, que naquela época era mais desconcentrado. Então, mas é um grande desafio. É um grande desafio. Mas eu acho que da prefeitura, o da secretaria, é outra coisa boa também, porque o que está acontecendo com o campo? As pessoas correm para a cidade, não tem opções, então é preciso se ver isso. O agronegócio é uma coisa importantíssima. O Brasil é uma explosão, né? Mas também é uma explosão de tecnologia, né? Exatamente. Isso rouba mão de obra. E tem o outro setor, que é o setor, nós do Nordeste, precisamos da cooperativa, precisamos da agricultura familiar, precisamos de tanta coisa, né? Para a gente conciliar. E fazer isso ser instrumento de riqueza e de geração de renda e de distribuição, que é o grande problema. Porque tem muita gente que diz que falta alimento, falta tudo. Tem condições de a gente ter tudo. Falta não, eu acho que tem grande produção de grãos, por exemplo, né? E se outras coisas. Quem produz esse alimento que você leva todo dia para a mesa, normalmente é o pequeno e médio produtor, que não vai para o grão, né? A produção de grão não vai para a produção de açúcar. A realidade é outra. Eu deixei para o final essa história do
do presidente Bolsonaro, você riu, assim, todo mundo tinha expectativa de que houvesse problemas, mas na dimensão em que se apresenta, em 2 meses, e agora com essa história recente do Carnaval, né? Do vídeo postado pelo... É algo absolutamente impressionante, é surreal. Gabriel Garcia Marques não faria melhor. Como é que você vê isso, depois de todos esses anos de experiência na atividade Qual é o maior política? adversário do governo hoje? Tem sido ele próprio. É. E eles mesmos se enrolam entre eles. Quer dizer, eu não acreditava, eu quero deixar claro o seguinte, outra coisa que eu errei, eu não acreditava na eleição do Bolsonaro. É importante ter Mas ninguém acreditava, até a até a facada, eu acho que quem acompanhava o dia a dia Não acreditava, daquilo, né? não acreditava. Pois é. E outra coisa, da mesma maneira que eu não acreditava, também não acredito que tenha tantos fascistas neste país. Também não. Não, e não existe. Repare bem, 50 milhões de brasileiros não votaram ou não votaram no presidente que está aí. Quer dizer, então esse país, que é um país plural, um país do amor, não é um país do ódio, não é um país da fobia, não é esse Brasil da gente é outro país. Não cabe certas coisas. Se você me permite, eu acho que isso se deve muito ao comportamento das pessoas nas redes sociais, e eu vou usar aqui, talvez eu tenha usado essa frase, que é do Jaron Lanier, que escreve sobre redes sociais, é um cientista da computação, que ele diz o seguinte: as redes sociais não puxam nem para a direita nem para a esquerda, puxam para baixo. E aí vai direita, esquerda, centro, vai todo mundo. Foi o que aconteceu. Então, é comunista de um lado, existem 50 milhões de comunistas no Brasil. Imagine só. E 50 milhões de fascistas, não existe. Não há sociedade no mundo que não tenha, enfim, um equilíbrio em que as pessoas possam optar. Não, nenhum nem outro. E aí? Claro, pois é. E não existe, uma das coisas que também contribui com a lição dele, a gente viu no final, foi o antipetismo, cara. Havia uma coisa enraizada, forte, tá entendendo? Mas, enfim, está lá e eles estão... E a dificuldade está sendo grande. Por exemplo, você pega os vídeos dele da campanha sobre a reforma da Previdência e vê agora a proposta dele de reforma da Previdência. Quer dizer, tudo isso são contradições gravíssimas que a gente vai ter que conviver e superar, porque esse país é de superação. Eu vou usar uma frase de um pedetista famoso chamado Ciro Gomes. Na primeira entrevista que eu vi do Ciro pós-eleição, ele diz: olha, está à minha frente, né, o que está na iminência de acontecer, mas eu não posso torcer pelo piloto se eu estou dentro do avião, né? Pois é, não pode. Não pode. Vamos supor, enfim, como hoje você tem, enfim, se viaja de avião, né, por aparelho. Por aparelhos, né? Quem sabe? Pode ser que isso possa equilibrar. Que seria a constitucionalização das coisas, né? Quer dizer, as instituições funcionando poderiam facilitar muito e correr menos riscos. A outra coisa que eu queria só... Pois não. Que faria. Por outra favor. coisa que também Termine. que a gente precisava também deixar registrado é, por exemplo, não há como que o nosso Poder Judiciário faça a seleção que ele tem feito. Por exemplo, o que está fazendo com Lula é escolher a quem pegar e quem não pegar. Isso é muito ruim para o país. Porque se existe uma instituição que o povo precisa acreditar mais, é a justiça. E o caso da opção do Moro para entrar na atividade política depois de presidir alguns julgamentos fundamentais da vida nacional, eu acho que foi terrível, foi não muito foi ruim para o próprio Poder Judiciário. Não ajuda, nem para o E veja só dele, o tamanho que ele ficou depois da nomeação e da demissão da Ilana Szabo, né, para o Conselho Nacional de Criminalista e de Penitenciário. Como ele ficou pequeno, ou seja, lá no Judiciário, ele era um magistrado autônomo, justo ou injusto, agora ele é demissível. O presidente pode demiti-lo e deixou isso bastante claro nesse episódio. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.